glória, louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui mais uma vez para levar uma palavra que liberta, que salva, que transforma, que abençoa a sua vida. E hoje nós vamos estar aqui para falar um pouquinho sobre o poder da decisão. Nós precisamos decidir certo para que não venha trazer danos futuros para a nossa vida. Talvez danos no momento e danos futuros para a nossa vida. Então nós temos que aprender fazer de uma maneira que não traga consequência para a nossa vida. Mas nós já estamos aqui com a nossa convidada de hoje, né, Pastor Jorge? Estamos aqui com a Raquel. A Raquel, daqui a pouquinho, ela vai falar conosco, só para mostrar que ela já chegou no cenário, já está junto conosco. E no segundo bloco da nossa programação, a Raquel vai estar aí falando um pouquinho conosco. Você fique ligadinho que hoje tem umas perguntas sensacionais para ela responder. E eu tenho certeza que vai ajudar muito você vai observar de outra maneira o agronegócio quando ela começar a falar neste lugar. Nós vamos estar orando e engrandecendo o nome de Jesus e dizendo que Ele é bom a todos os momentos da nossa vida. Vamos agradecer a Ele. Querido Deus soberano, justo, Senhor e fiel, nós te damos graças por tudo. Nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos porque o Senhor é fiel, é maravilhoso, é poderoso, conselheiro e príncipe da paz. Pai da eternidade, Deus que trabalha por nós e que leva, meu Deus, uma paz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós entendemos. Então, que o Senhor, que é o Todo-Poderoso, alcance, meu Deus, as vidas que irão nos assistir, as vidas, meu Deus, que vai parar um momento da sua vida para estar aprendendo mais do Senhor, para estar ouvindo a Tua palavra e para estar aprendendo tudo aquilo que o Senhor quer. Por isso, abençoe cada vida, toma a direção de tudo em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós estamos aqui neste momento para dizer que você tem o poder de decidir. Você tem o poder de decidir o que é certo, você tem o poder de decidir o que é errado, até porque o homem tem livre arbítrio. Então nós trabalhamos com isso. Nós sabemos que somente nós somos responsáveis pelos nossos atos. Muitas das vezes nós queremos responsabilizar o nosso próximo, mas nós não podemos responsabilizar o nosso próximo porque nós não podemos controlar o incontrolável. Eu não posso controlar aquilo que o outro faz, pensa ou fala, mas eu posso controlar as minhas emoções e eu posso controlar simplesmente as minhas atitudes, questionar os meus sentimentos, questionar os meus pensamentos, porque nós não somos os nossos pensamentos. Então, precisamos estar questionando sempre. Existe o poder da decisão. E hoje nós vamos falar sobre dois homens bíblicos, dois homens onde eles decidiram, em vez de questionar, em vez de murmurar, em vez de falar que Deus não estava no controle da vida deles, não. Eles decidiram adorar ao Senhor, buscar ao Senhor em meio ao caos, em meio à tribulação, em meio à situação a qual eles estavam enfrentando. Paulo e Silas, eles decidiram adorar, eles decidiram louvar, eles decidiram orar. Dentro de um calabouço, dentro de uma prisão, em um lugar onde eles estavam amarrados, eles já tinham padecido, já tinham apanhado, eles tinham apanhado por conta de algo que eles não tinham praticado, mas que estavam o acusando. Por quê? Porque simplesmente eles tinham orado e tinham libertado uma mulher de algo que ela estava sendo possuída. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles dois homens foram levados até as autoridades e as autoridades simplesmente mandaram que eles fossem açoitados. E a Bíblia vai nos dizer que além deles serem açoitados, a Bíblia também vai nos falar que eles foram amarrados e colocados na prisão. Mas a Bíblia vai nos dizer que em momento nenhum
eles falaram que Deus não era bom, em momento nenhum eles questionaram, mas a Bíblia vai nos dizer que eles decidiram, vamos orar e o outro vai louvar. E a Bíblia vai nos dizer que eles não sabiam que ia haver um terremoto. A Bíblia vai nos dizer que não era por aquilo que ia acontecer, não era por aquilo que Deus ia fazer, mas eles decidiram adorar e buscar do Senhor por aquilo que o Senhor era. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo, para que você possa estar meditando dentro da sua casa. Como você tem agido em momentos difíceis da sua vida? Como você tem reagido quando situações contrárias chegam até a sua vida? Como você tem feito? Você tem adorado? Você tem gastado o seu tempo para agradecer a Deus ou para questionar a Deus? Como você está e como você tem buscado do Senhor? Como você tem lembrado do Senhor? Somente daquilo que você quer que Ele faça ou por aquilo que Ele é? Como você está buscando do Senhor? Por aquilo que você acredita que Ele vai fazer ou por aquilo que você acredita que Ele já fez por você? Porque se você parar para analisar esse problema que você pode estar enfrentando no dia de hoje, ele não é o primeiro e nem vai ser o último. Porque enquanto nós estamos aqui na terra, a Bíblia vai nos dizer que tribulações nós teremos. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Jesus disse, tenha um bom ânimo. Olhe, não desanime, porque eu também vim para a terra. E eu passei momentos difíceis, sofrimentos. Mas eu, Jesus, eu venci o mundo. Então ele está dizendo para mim e para você o quê? Baixa a cabeça. Não, ele está dizendo, levante a cabeça, tenha bom ânimo, prossiga. Não queira desistir em meios a problemas, mas busque, vá buscando forças. E muitas das vezes, meus amados, nós buscamos forças de onde nós não podemos receber. Porque a Bíblia vai nos dizer que força nós só encontramos em Cristo Jesus, que é quando nós olhamos para o alto, que é de onde vem socorro para a nossa vida. Muitas das vezes nós queremos buscar no amigo, queremos buscar em situações, muitas das vezes nós queremos buscar em lugares que não tem, quando a força, ela vem de Deus e já está dentro de nós, porque nós somos templos do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, lá no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 25, diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e os outros presos o escutavam. Olha a diferença. Vamos analisar a diferença. Aqui existiam dois grupos, existia uma dupla chamada Paulo e Silas e existia outro grupo, a qual a Bíblia não relata quantos tinham. Mas a Bíblia vai nos dizer que aqueles dois homens, eles estavam adorando com hinos e com orações. E eles estavam na mesma situação a qual o outro grupo estava. Mas o outro grupo, em vez de juntar a eles observavam, eles escutavam. E eu imagino, muitas das vezes, que eles poderiam estar dizendo, mas o que é que está acontecendo? O porquê eles adoram, o porquê eles louvam, se eles estão na mesma situação que nós. É a diferença, é o momento da decisão. Você decide se você quer passar pelo problema de cabeça baixa ou se você vai passar o problema de cabeça erguida. Você decide se você vai parar ou se você vai prosseguir. A decisão é sua. Nós temos como decidir. Nós podemos, a decisão está nas nossas mãos. A decisão depende de mim e de você. Eu estou passando pelo problema, eu vou passar esse problema de cabeça erguida ou eu vou baixar a cabeça diante do problema. Lembre-se que para tudo aquilo que nós não conseguimos dominar, nós somos dominados por ele. Então, nós precisamos levantar a cabeça e prosseguir, dominando o problema. Porque quando nós paramos, quando nós baixamos a cabeça diante do problema, o problema nos dominará. E a Bíblia diz assim, e de repente, enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam, de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces se abalaram, se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todos da prisão. A Bíblia vai nos dizer que em meio àquela adoração, em meio àquele louvor, em meio àquela busca ao Senhor na madrugada, a Bíblia vai nos dizer que à medida que eles oravam, que eles adoravam ao Senhor,
O Senhor manda um terremoto, não para matá-los, mas sim para abrir todas as cadeias que estavam sobre a vida daqueles homens. A Bíblia nos diz que abalou a estrutura daquela prisão, soltando, abrindo as portas de todos eles. A ponto do carcereiro, a Bíblia vai nos dizer que ele acordou atribulado, angustiado, e ele vai correr para observar o que é que está acontecendo. E a Bíblia vai nos dizer que ele ficou tão angustiado que ele vai puxar da espada para se matar. Mas a Bíblia vai nos dizer que Paulo vai gritar: não faça isso porque todos estamos aqui. Não faça isso. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai chegar para eles dois e vai dizer: o que é que eu faço para servir ao Deus que vocês servem? Então, meu amado, fica essa meditação, essa reflexão para a sua vida, como você queira chamar. Fica essa reflexão para a sua vida, em momentos de lutas, em momentos de problemas, em momentos de angústias, em momentos de você ter que decidir entre o prosseguir e o parar. Você decida prosseguir, decida levantar a sua cabeça, decida adorar ao Senhor Todo-Poderoso para que a vitória chegue. Não adore ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer, mas adore ao Senhor por aquilo que Ele é. Ele é Senhor, Ele é caminho, Ele é Rei, Consolador, Salvador e o Deus que mandou o seu Filho chamado Jesus Cristo de Nazaré para salvar a humanidade, para salvar as nossas vidas. Basta tão somente aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Pastora, como eu faço isso? Aceitando Ele, obedecendo a Ele e não pedindo, porque eu vejo muita gente dizendo: Senhor, me dê fé, eu quero ter fé. Mas a Bíblia nos diz assim: a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Não adianta você ouvir fé se você não lê as Escrituras Sagradas, porque dentro da palavra já está nos dando a receita, está igual um bolo pronto, uma receita de bolo pronto. Eu quero ter fé, me dê fé, me dê fé. Aí o Senhor diz: a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, se você lê a palavra, você já está adquirindo fé. Por quê? Porque você já está vendo testemunhos de vida, você já está ouvindo e observando o poder de Deus e sabendo de tudo aquilo que Ele é capaz. Então, antes de você pedir fé com a boca, peça fé com os olhos. Porque à medida que você vai lendo, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Fica essa palavra para a sua vida. Estamos terminando com esse bloco da nossa programação e voltamos no segundo bloco com a Raquel, falando um pouquinho de agronegócio. Que Deus abençoe você. Estamos começando a partir de agora. Entrevistas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E voltamos para a segunda parte da nossa programação. E dessa vez com muita alegria de estar recebendo a Raquel aqui. É uma alegria muito grande, Raquel, de estar lhe recebendo, que eu sei do seu trabalho, eu sei a sua correria, nós sabemos, né? Como estávamos falando nos bastidores, nós estamos vivendo num momento micro-ondas, que tem tudo que ser para agora, muita informação, né, para o nosso cérebro, e nós temos que correr bastante e ainda não dá para fazer tudo que deveríamos fazer no decorrer do nosso dia. Então eu quero assim agradecer imensamente a sua presença aqui, quero te agradecer pelo sim no convite, né? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Eu quero que seja um momento assim, um momento de gratidão por você estar aqui conosco, trazendo conhecimento, né? Nós trazemos profissionais de todas as áreas para levar conhecimento para o nosso público, porque o nosso público merece conhecimento, eles merecem aprender. Então, a Câmara é toda sua para que você possa estar falando quem é você, fala a tua formação, fala em que você está doutorando, fala aí o teu nome, a Câmara é sua para que a gente possa começar. Obrigada, pastora Jo. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu vim adquirindo ao longo dos anos. Eu falo que conhecimento ele nunca é demais
E a gente não pode deter esse conhecimento, a gente tem que passar adiante, né, um pouquinho que a gente sabe. E nem sempre o fato da gente estar estudando sobre um assunto, nós não somos detentores desse conhecimento. Outro dia desse eu estava fazendo um curso sobre hortas urbanas. Sim. E no meio do percurso descobriram que eu era professora e eles ficaram um pouco travados. Eu disse, calma, gente, eu também tenho muito que aprender com vocês, né? Então, quem é Raquel? A Raquel, eu sou professora do Instituto Federal de Sergipe, eu sou bacharel em administração, fiz o mestrado na Universidade Federal de Goiás em agronegócio, eu atuo pesquisando na linha de agricultura familiar, campesinato e pesquisei ribeirinhos, quilombolas e saberes tradicionais. E não satisfeita com o mestrado, resolvi me enveredar para um doutorado. Estou atuando no doutorado com sementes crioulas, que são as sementes ancestrais, as sementes que veio passando de geração para geração a partir das comunidades tradicionais. Quem são as pessoas que manejam essas sementes? São sementes puras, livres de agrotóxicos, provenientes de quilombolas, provenientes de comunidades indígenas e que veio passando lá dos nossos bisavós, né? Chegou nos nossos avós e assim, essas sementes, pastora, ela vem se perdendo ao longo do caminho. Por que razão? Em razão das grandes indústrias, da produção em larga escala de alguns alimentos, né? Principalmente no que nós chamamos de cereais, que são a grande produção de grãos, soja, milho, feijão, né? Mas nem tudo está perdido. Por que que nós falamos, quando eu falo da agricultura familiar, eu falo da importância do agricultor familiar para a economia do Brasil de um modo geral. Mas também a gente tem que pensar que as indústrias alimentícias, elas não estão de todas perdidas. Muitas vezes, principalmente as pessoas que atuam na área da agricultura familiar, condenam a produção em larga escala. Mas veja só, a população mundial ela vem aumentando ao longo dos anos. Sim. Né? Então, a população, o que nós temos de dados da FAO, por exemplo, que até 2050 nós seremos 9 bilhões de pessoas no mundo. Sim. Se nós temos um aumento populacional, nós temos pessoas que precisam comer. Sim. Então, se nós temos pessoas que precisam comer, nós precisamos produzir esse alimento. Sim. Né? E a produção de alimento, ela precisa não só encher a nossa barriguinha, ela precisa trazer um valor nutricional. Sim. Ela precisa, além do valor nutricional, ela precisa trazer uma segurança alimentar. E também o que nós chamamos de soberania alimentar. Nós temos um aumento populacional, inchamento das cidades, nós temos pessoas que precisam se alimentar e pessoas que precisam produzir. Sim. Né? E aí a gente vem falando, pastora, que nós falamos do aumento populacional, nós precisamos produzir em maior quantidade e aí a gente vem com o entrave da fome no mundo. A gente observa, né, nesses últimos anos, a dificuldade muito grande de se adquirir alimento. Sim. Por uma questão de inflação, por uma questão econômica, por uma questão de desemprego. Quando a gente fala de produção alimentícia, quando a gente fala do agronegócio, quando a gente fala da agricultura familiar, a gente tem que pensar isso não num contexto de um negócio, mas num contexto social. Sim. Porque a gente produz o quê? A gente produz alimento. Para quê? Para matar a fome. Sim. Né? Esse contexto que você está falando, Raquel, com esses 2 anos de pandemia que nós tivemos, mexeu muito com esse lado do agronegócio, mexeu muito com essa situação? Com certeza, porque a pandemia, por exemplo, nós não estávamos preparados para isso. Da mesma forma que um cidadão comum não estava preparado para uma pandemia dessa magnitude que nós enfrentamos, os setores econômicos, de um modo geral, também não estavam preparados. Sim. E, sobretudo, a agricultura. Por quê na agricultura? A agricultura depende de pessoas ali no campo plantando, né? Principalmente a agricultura familiar. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente dos significados do que é a agricultura familiar e coisa e tal, a sua importância. Mas veja só, pastora,
as pessoas precisavam trabalhar para produzir alimento, para que esses alimentos chegassem na mesa da população. A população precisava trabalhar para ter renda para comprar esses alimentos. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos o entrave de fique em casa. Né? E aí nós tivemos um aumento de desemprego exorbitante, uma dificuldade na produção de alimento. No meio da pandemia, pelo fato de eu trabalhar com agricultura familiar, a gente vem falando de modelagens de substituições de tipos de alimento, conforme o aumento inflacionário. Por exemplo, não sei se vocês perceberam, até os ouvintes, que no período da pandemia, nós tivemos uma alta no arroz, Sim, por exemplo. O arroz subiu assim exorbitantemente. O que a gente explica disso? Foi o aumento do combustível? Foi o aumento porque nós não tínhamos quantidade de produção? Isso aí é uma coisa que a gente tem. Quando a gente vai falar de agronegócio, dá vontade de passar a tarde inteira. É um assunto muito gostoso, muito é prazeroso. E assim, quando a gente se empolga, a gente quer ficar a tarde toda. Mas a gente, por exemplo, quando você falou, a gente não estava preparado para isso. Sim. E aí o que aconteceu? Abriram-se os comércios de exportação para a agricultura do Brasil sem ter um controle, porque nós não esperávamos que precisaríamos ficar em casa, e quando a gente ficou em casa na pandemia, as pessoas precisavam se alimentar mais. Sim. Porque a senhora falou agora anteriormente, sobre a questão que nós vivemos no mundo micro-ondas. É tudo Sim. muito frenético. Sim. E de repente a gente está em casa, precisando se reorganizar a nossa rotina. Sim. Eu digo que a gente começou a trocar o pneu do carro com o carro andando. Sim. Né? A gente tinha que se adaptar à nova realidade, mas a gente estava preparado para isso? Não. Né? Então, da mesma forma que nós, cidadãos comuns, não estávamos preparados, eu lembro que muitos amigos tiveram problemas de ansiedade, crises de ansiedade por ficar naquele processo de isolamento. As indústrias, de um modo geral, diversos setores da economia também sofreu com isso. A indústria alimentícia ela não pode parar. Sim. Né? Quando a gente fala de inflação, é o setor que tem que ficar ali o tempo todo trabalhando. Qualquer outro setor para, mas a produção alimentícia não. Tanto que na pandemia aumentou-se, não sei se vocês observaram, aumentou-se o número de entregadores. Sim. Eu observava que quando a gente fala da agricultura, a gente tem que pensar no processo antes da porteira, que é a aquisição de insumo para eu começar a produzir aquele alimento, as sementes, o adubo, os fertilizantes. A partir daí eu vou para dentro da porteira. Nós temos 3 elementos, antes, dentro e depois da porteira. Antes eu penso o insumo, dentro da porteira eu penso e organizo a minha produção agrícola, contratação de mão de obra, quem é que vai tocar essa cultura, e depois eu tenho que pensar depois da porteira, quem vai consumir esses produtos, né? Quem são os meus clientes, para onde eu vou escoar a minha produção. Sim. Então, a gente teve um aumento muito grande no preço de produtos, principalmente da grande escala, arroz, feijão, óleo de soja, Sim. foi às alturas, Foi. né? Foi. E aí a gente começa a ter que se reinventar. E aí a gente vai se reinventar onde? Através de produtos oriundos da agricultura familiar. Por quê? Porque a produção em larga escala, ela não estava preparada para a pandemia. Ela pegou tudo que ela tinha, os seus recursos que eles tinham reservados aqui, e mandaram para outros países. Quando a gente fala de agricultura de precisão, agricultura de larga escala, quando a gente fala de empresas rurais, a gente está falando de produção gigantesca, em toneladas e toneladas de grãos. Então, uma parte ínfima dessa produção fica aqui com a gente, o resto vai para outros países. Inclusive, tem algumas que elas vão para outros países, são beneficiadas lá e retornam para nós. Por exemplo, uma bebida que o brasileiro gosta muito de consumir é o café. Sim. Né? O maior produtor de café é o Brasil. E, além disso, a gente vai gourmetizando, a vida ela vai se tornando gourmet. As cápsulas de café. Sim. Se você for observar nas embalagens das cápsulas de café,
os cafés são produzidos no Brasil, são mandados para outros países, beneficiados, colocados nas cápsulas e mandados de volta para nós consumirmos. Ou seja, a gente pega o nosso produto, manda para fora, beneficia e traz de volta para nós. E aí a gente tem que pensar assim, peraí, mas olha a logística, isso fica muito oneroso. Sim, não é todo mundo que tem acesso a esse produto, né? Porque é um produto caro. Sim. Então a gente falava assim, e a agricultura familiar, né? Que é nosso assunto, da nossa pauta. A gente fez um contexto geral do agronegócio. Sim. Então a agricultura, ela é a última que para. O mundo está caindo e a agricultura está lá produzindo, né? Nós tivemos muito problema porque no início essas pessoas geralmente que estão na agricultura, eu trouxe alguns dados, por exemplo, 5% do agricultor familiar chega ao ensino superior. Então a gente tem um número pequeno de pessoas instruídas em questões de escola, de acesso à educação. Então a maioria deles não conseguem ler, não sabe escrever, às vezes não tem nem energia elétrica em casa. Então eles ficam em função única e exclusivamente da cultura, do campo, da agricultura, da produção de alimento. Então, olha só, na pandemia nós observamos diversas pessoas sendo contaminadas e aí eles tinham que ficar em casa, o preço das comidas de prateleira de supermercado subindo e nós precisávamos nos alimentar, né? E aí a gente vem falando da agricultura familiar, da produção de alimento, do agronegócio, mas a gente tem que pensar na política pública também do acesso desse alimento para a população. Entendi. Agora, Raquel, você me falou sobre muito da família. Me diga uma coisa, qual é a importância para o Brasil da agricultura familiar? Vamos lá. Quando a gente vai falar da família, a gente tem que pensar num contexto histórico. Sim. Quando a gente vai falando da produção de alimento no mundo, a gente tem que pensar, inicialmente, nós vivíamos em clãs. Né? O que são esses clãs? Nós vivíamos em grupos, esses grupos eram nômades, eles iam mudando de um lugar para o outro. Como é que fazia esse processo? Eram geralmente grupos pertencentes a uma família, né? Eles estabeleciam o seu grupo familiar, o seu seio familiar, estabeleciam um momento ali para morar num determinado local, geralmente às margens de rios. Sim. E eles eram extrativistas. Sim. Tá? A agricultura familiar ela veio a partir do processo inicialmente extrativista. Sim. Eu extraía da natureza tudo que ela me fornecia. Sim. A partir do momento que aquele alimento ali, aquela natureza se tornava escassa, o meu grupo se mudava para outro local. E assim por diante. E eles iam se mudando, se mudando, se mudando. Até que eles perceberam que era possível pegar aquelas sementes e cultivar e os animais eu poderia domesticá-los. A partir daí, a gente tem um grupo familiar que produz para o seu sustento. Nós viemos modernizando isso ao longo do tempo, veio a Revolução Verde, né, em 1950 para cá, começou a industrialização do processo alimentício, mas nós temos o que nós chamamos de um aspecto social da permanência do homem no campo. Por quê? Porque esses homens que eu digo num contexto geral da população, permanecer no campo, a resistência da permanência deles no campo é muito difícil, porque eu tenho grandes indústrias, numa produção pungente. Quando a gente vai falar do êxodo rural ali, que é um assunto um tanto extenso, eu não vou me aprofundar, houve muitos problemas sociais, porque muitas famílias deixaram de produzir no campo porque eles confiaram em muitas informações que iam passando para eles, porque eles não tinham escolaridade, eles viviam daquilo ali, né? Então, eles não tinham oportunidade para ir às cidades, eles se dedicavam única e exclusivamente para a terra. Assim é a agricultura familiar. A agricultura familiar, quando a gente vai falar, me explique num contexto do que é a agricultura familiar. A agricultura familiar é um processo produtivo de uso do solo, exclusivo do seio familiar.
a esposa, o marido, os filhos, né? A quantidade de medida para a propriedade rural é o que nós chamamos de 4 módulos fiscais. Sim. A propriedade rural que ela excede esses 4 módulos fiscais, ela deixa de ser uma propriedade exclusivamente de seio familiar. Professora, mas eu tenho uma propriedade rural com 4 módulos fiscais, mas eu emprego mão de obra externa. Eu contrato pessoas para trabalhar. Então, você deixa de ser uma mão de obra exclusivamente familiar. Então, porque já tem outras pessoas Exatamente. trabalhando para você. Exatamente. Então, eu deixo de ser, aí eu torno uma empresa rural de cunho familiar. Né? Porque eu vou contratar outras pessoas. Sim. E aí eu trouxe alguns dados que é um tanto interessante. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente não fala da agricultura familiar em vão. A agricultura familiar é só ter uma família ali que está exercendo atividade agrícola e pronto. Não. Inclusive, pastora, existe uma legislação que regulamenta a agricultura familiar. A Lei 11.326, essa lei ela foi estabelecida em 2006, né? É uma legislação que definiu os limites para essa exploração rural provenientes realizada dos pequenos produtores. Né? Os pequenos produtores, inclusive, eles têm um maior zelo pela terra. Por exemplo, quando a gente vai falar de produção orgânica, eu sempre pesquisando no doutorado, né, o pessoal fala assim, você trabalha com sementes crioulas é proveniente da agricultura familiar. Camponeses, ribeirinhos, quilombolas, eles utilizam essas sementes puras de agrotóxico, de veneno, né, e a gente fala assim, a agricultura familiar, ela preserva, de um modo geral, o solo de uma forma mais sustentável e ecológica. As sementes, né, e também, além disso, as práticas agrícolas. Porque quando a gente vai pensar em produção em larga escala, as pessoas trabalham com irrigação, as pessoas trabalham... Esses dias eu estava até vendo um artigo de uma propriedade rural que desviou o leito de um rio de forma irregular para produção em larga escala. Então, eles tinham licença para tirar água do rio para 3 pivôs de irrigação. Eles estavam tirando para 30. Então, eles estavam irrigando uma área de 300 campos de futebol. Então, a agricultura familiar, ela é uma agricultura extremamente dedicada à preservação, à sustentabilidade do solo, à consciência de que eu dependo daquele solo para sobreviver, né? E ela tem uma importância gigantesca para a economia do país. Quando a gente fala da agricultura familiar, eu até tinha uns dados, eu não trouxe, porque eu falei assim, eu não sei se eu vou poder projetar. Mas eu tenho um gráfico, que são 2 gráficos no formato de pizza. Sim. Esses gráficos redondos, ele me fala que 90% da produção agrícola do Brasil, ela é proveniente da agricultura familiar. 90%. E mais da metade dessa produção está no nosso maravilhoso Nordeste. Né? A minha paixão, né? Eu falo que eu estou no lugar certo. No lugar certo. Porque a maior concentração de agricultura familiar no país está na região Nordeste. Em detrimento a isso, eu tenho o volume de área plantada. Né? E aí, quando eu trago um outro gráfico que eu tinha para ilustrar isso melhor, de uma forma melhor, 80% da área plantada é proveniente das empresas rurais e não da agricultura familiar. Por quê? Porque a gente tem... mas você disse anteriormente que a maior volume é de produtores familiares. Mas em área plantada? Então, a gente... Não... Porque eles são pequenos. Lembra que eu falei lá atrás que a agricultura familiar ela é proveniente de pequenos grupos familiares. Sim, sim. Então, as áreas elas não podem ultrapassar 4 módulos fiscais. E aí, eu tenho outros dados também que eu trouxe do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a agricultura ela é responsável por 77% dos estabelecimentos no Brasil.
Então, é de uma importância econômica gigantesca para o nosso país, e 67% dessas forças de trabalho são provenientes da agricultura familiar, entre a sua maioria homens, com idade de 45 a 54 anos. Né? Então, quando a gente fala de equivalência diária, nós temos 23% da área total brasileira agricultável sendo produzidas por agricultores familiares. Mas aí eu falo, pense um pouquinho, professora, pastora, vamos refletir que, observando a sua mesa, quando a senhora vai se alimentar com a sua família, 90% da sua mesa, da sua refeição, ela é da agricultura familiar. Sim. É um alface, é um tomate, né? São os ovos. Né? A agricultura familiar, ela tem que, quando a gente fala, a legislação, que ela nos traz, a legislação 11.326, criada em 2006, ela diz que a agricultura familiar ela é responsável por abastecer 90% dos municípios brasileiros com uma população mínima de 20 mil habitantes. Então, veja só, os interiores, né, os interiores dos estados brasileiros, ele está sendo dominado pela agricultura familiar e isso é importantíssimo. Por quê? Porque a gente tem um cuidado maior com a terra, a gente não tem aquilo que nós chamamos de monocultura, porque a agricultura tradicional, ela vem hoje, ela planta milho e planta hectares e hectares e hectares a perder de vista de milho. Sim. Depois terminou aquele cultivo, ele tira, arranca tudo aquilo ali e planta tudo, por exemplo, feijão, planta tudo feijão. Depois que passou aquilo, arranca tudo, planta tudo soja, eles não vão diversificando a cultura. A agricultura familiar tem uma prática, uma técnica também que nós chamamos de sistema agroflorestal. Eles plantam um pouco de tudo, né? Então, eles vão plantando um pouco de cada item alimentício para poder abastecer as cidades com uma população em torno ali de 20 mil habitantes. Raquel, em torno disso tudo que você falou, que você explicou dessa maneira assim tão grandiosa, eles não conseguem ainda entender o valor que eles têm, né? Importantíssima essa pergunta. Eles conseguem entender o valor e a importância deles, mas eles não têm ainda um incentivo, uma política pública específica para essas pessoas. Calma, gente. Existe um incentivo que nós chamamos de PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Olha só que interessante. Quando criou-se esses programas do governo federal, eu achei sensacional, porque é uma forma de manter essas pessoas produzindo com qualidade, com segurança, com a soberania alimentar que nós falamos lá atrás. Sim. E, além disso, que eles tivessem sua fonte de renda certa, porque a agricultura, o processo agricultável, ele é uma prática incerta. Por quê? Porque a gente lida com precipitação chuvosa, a gente lida com doenças e pragas, a gente lida com a condição do solo. Então, é incerto. Eu posso plantar hoje milho, feijão, abóbora, mandioca, mas eu não sei, se não chover, eu não vou colher, né? Então, quando a gente fala isso, é importante que as pessoas entendam que o processo produtivo da agricultura familiar, ele é múltiplo, né? Ele é múltiplo e importante para que eu mantenha essa qualidade desse produto na mesa do meu consumidor. Né? Entendi. A Raquel, meu Deus, queria ficar mais tempo, mas porque é muita, né, muita informação, né, que nós precisamos até aprender que quando a gente para aqui, analisa você falando, todo o contexto que você começa a falar e paramos assim, dá para não perceber que eles não conseguem entender nem 50% do valor que cada um deles tem. E vemos que a plantação deles, como você disse, que de suma importância, de uma grande importância, o que é que acontece? Muitas das vezes nós vemos e observamos que eles olham e eles se acham muitas das vezes pequenos.
Sim, né? com certeza. Pequenos, é como se eles não têm valor nenhum. Exatamente. Né? Dá para a gente ver que eu já conversei com alguns deles e dá para ver que eles se sentem pequenos, que eles se sentem deprimidos por não saber fazer algo assim. Eu conversei com uma pessoa que trabalhava no campo e ela disse assim, a minha maior tristeza é eu poder usar as minhas mãos para alimentar as pessoas, mas eu não saber ler. E aí, quando a gente fala, olha só, pastora, que interessante. Quando a gente tem os programas do governo federal, o PA e o PENAI, e como é que essa pessoa, como é que esse produtor, que a senhora acabou de dizer, eu não sei ler, como é que ele vai acessar esse sistema e vai oferecer esse alimento para merenda escolar, por exemplo? Ele não vai ter esse conhecimento. Ele não tem. Imagine, eu trabalhei, quando eu passei no concurso, eu fui para o estado do Amapá. Sim. O estado do Amapá, ele é proveniente do campesinato, dos camponeses, Sim. que vende o excedente do seu consumo para sua sobrevivência. E eles são agroextrativistas, né? Agora que a indústria da soja chegou no estado do Amapá. Mas a gente vai observar os editais que o governo e as escolas lançavam para esses produtores irem ofertar os seus alimentos. É muito bonito. É lindo, pastora, você pegar aquele edital e falar, nossa, que lindo, essas pessoas vão poder permanecer no campo, vão poder ofertar o alimento. Mas peraí, lembra que eu falei que 5% deles têm ensino superior? Sim, sim. Às vezes nós, professores, nós temos uma dificuldade muito grande de parar para ler um edital. Esses agricultores familiares, eles precisam estar no campo produzindo para que as pessoas possam comer. Às vezes, se eles não têm energia elétrica, como é que eles vão ter uma internet para acessar o processo? E aí a política pública, ela não está de todo ruim, mas ela oferece também financiamento para esse agricultor familiar, só que o processo ele é extremamente burocrático, porque lá no estado do Amapá, por exemplo, 90% das propriedades rurais, elas não são tituladas. O que é isso? Eles não têm o título da terra. Sim. A terra não é documentada. Não. E aí, como é que essa pessoa vai lá no banco e fala assim, não, eu preciso de 20 mil reais para aumentar a minha produção de cupuaçu, para oferecer suco de cupuaçu para merenda escolar? Não tem como. Mas peraí, o que você vai me dar de contrapartida? Cadê o documento da terra? Não, não tem. Então, ele fica inviável, ele não consegue acessar o financiamento. Né? Então, assim, olha, as políticas públicas, elas são muito bonitas no papel, e principalmente para aquelas, nós temos também o que auxilia o agricultor familiar, são as associações, as cooperativas. Então, o que são associações e o que são cooperativas? São grupos de pessoas que elas não conseguem permanecer naquele negócio sozinhas. Então, elas têm os mesmos negócios em comum, elas se organizam em um grupo através de uma associação ou através de uma cooperativa, estabelecem regras para que essas pessoas elas consigam fortalecer o seu negócio e todas elas consigam permanecer juntas, de mãos dadas, todas ali em prol de um denominador comum. Né? E quando a gente fala da agricultura familiar, a importância dela para a economia do país, porque veja só, quando a gente tem um aumento, a inflação de produtos oriundos da indústria, a gente recorre ao quê? A gente recorre à agricultura familiar. Quando, olha só, eu trouxe um dado, deixa eu pegar minha colinha, porque são muitas informações. Eu trouxe um dado do IBGE, que 70%, a agricultura familiar, a produção de alimento proveniente da agricultura familiar 70% da produção é feijão, 34% arroz, 87% mandioca, 60% de leite, 59% de rebanho suíno e 50% de aves e 30% de bovino. Quando, pastora, a minha carne, eu não consigo, eu vou lá no supermercado, o preço da carne foi às alturas. Sim. Eu vou no supermercado e não consigo mais comprar carne bovina. O que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou substituir. Eu vou substituir por quê? Por carne de ave? Vamos ver o preço. Vamos ver o preço. Eu vou substituir por quê? Por carne suína?
Então a gente vai atrás do quê? Da alternativa de substituição. Sim. E geralmente a gente cai onde? Na agricultura familiar. Sim. Outra coisa, a agricultura familiar, a gente pensava que a agricultura familiar era aquela agricultura de produção de alta perecibilidade, ou seja, que plantava só o alface, que plantava só o tomate, só o quiabo, o jiló, só as hortaliças, né? Que estava ali só com as hortaliças. Mas não, hoje a agricultura familiar, principalmente para aqueles que têm uma maior oportunidade de se qualificar, né, no mercado, inclusive inserido na educação, Sim. nas escolas, Sim. tendo uma formação, eles já estão conseguindo industrializar produtos. Agora, no meu doutorado, que eu estou trabalhando com sementes crioulas, eu estou tentando multiplicar algumas sementes crioulas que estavam esquecidas no passado. Então, eu consegui algumas amostras dessas sementes que veio do Peru, veio da Argentina. Tenho sementes que veio de comunidades indígenas tradicionais. Então, eu estou tentando multiplicar para fazer um resgate dessas sementes para que as pessoas possam consumir. E aí eu percebi, frequentando alguns encontros e feiras de pessoas que falam deste assunto, que eu fiquei muito feliz que a agricultura familiar está começando a processar o seu alimento, Ai, que industrializar. Então, a gente não compra mais hoje só o milho verde produzido pela agricultura familiar. A gente já compra o fubá, né? A gente já não compra só a mandioca in natura, a gente já compra a goma de tapioca, Sim. a farinha, o polvilho. E a gente ia pensar que isso, há um tempo atrás, era das grandes indústrias. Sim. E hoje o agricultor familiar já está conseguindo processar o que nós chamamos de cadeia curta, que são aqueles produtos que têm a sua perecibilidade muito rápida. Inclusive, estava falando do doce, né? Sim. A compota, os doces, a maior parte dos doces, geleias, compotas, ela é proveniente da agricultura familiar. Então, tudo que o que nós comemos, o que nós vestimos, o veículo que nós nos locomovemos, ele é proveniente da agricultura, né? Da cana-de-açúcar, proveniente o tecido do bicho da seda, né? E diversos, a madeira, né? Nós temos na agricultura o que nós chamamos de agricultura, o que a gente pode nos alimentarmos e a agricultura não alimentar, né? Aquela agricultura não alimentar, os móveis, né? Parte dos eletrodomésticos, aquilo que eu não posso comer. Sim. Também, se a gente for observar a cadeia produtiva daquele processo, tem a agricultura ali, né? Então, assim, como eu disse para vocês no início, a gente fala de diversos setores da Sim. economia e a gente potencializa a importância desses setores na economia e esquece do mais importante, daquilo que o mundo para, mas esse setor não pode parar. Né, que é a produção de alimento. Raquel, eu quero assim te agradecer demais, demais. Por mim, eu ficaria aqui muito mais tempo. Por mim também. Mas como a nossa programação, ela tem o horário específico, nós queremos assim, Raquel, eu quero te agradecer demais. Foi muito bom estar conversando com você, muito conhecimento adquirido. E o bom dessa programação é que nós adquirimos conhecimento e transmitimos conhecimento, né? À medida que nós estamos aprendendo também, estamos ensinando e aprendendo, né? Então é maravilhoso poder estar com você aqui. Quero lançar o convite para mais vezes você poder estar conosco, né? Para deixar tudo certinho na agenda, para você poder estar, porque é uma pauta muito grande para que a gente possa estar falando aqui. Então, com certeza, pastora, te agradeço demais. Eu quero agradecer aí, deixa aí, meu pastor, o Insta da Raquel, tá aí o Insta dela, né? Não passou não, Bruno, o Insta dela? Passou? Aí vai deixando aí, enquanto faz, deixa aí o Insta da Converte TV, deixa aí deixa o Insta da Converte TV, deixa o Insta da Louvor para Cristo.
enquanto ele está programando, eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, quero agradecer aí a Ciele Bag, quero agradecer o Simplifica Estofados, quero agradecer a todos vocês, a Ellen, a influenciadora, quero agradecer aí para que vocês possam continuar influenciando vidas, levando pessoas a estar assistindo a nossa programação. Quero agradecer que Deus o Todo-Poderoso possa estar abençoando cada um de vocês, que o Senhor possa estar cobrindo a cada um de vocês com a proteção do Senhor. E quero agradecer também, agradecer demais a todos vocês que ficaram nos ouvindo, agradecer a produção, tá aí o Insta da Raquel, você qualquer coisa, qualquer novidade, você entra em contato aí com ela, segue ela muito já, segue ela, começa a seguir a Raquel e entra em contato com ela através do direct para que você possa estar tirando suas dúvidas. Quero também deixar o da Louvor para Cristo, né? Você pode estar entrando em contato também aí com a Louvor para Cristo, também através do direct, que com certeza vão estar respondendo você. Quero deixar o meu Insta também, tá aí o Insta da Pastora Jo, você pode também estar entrando em contato comigo no direct, né? Não garanto responder no momento, mas com certeza assim que tenho uma oportunidade estou respondendo. Quero deixar o site também da Convert TV, tá aí a Convert TV, o Insta da Convert, quero deixar o site também. Você pode também estar seguindo, segue muito. Nós temos várias programações, temos programações que levam muito conhecimento para a sua vida, programação, temos notícias, temos louvores, temos todos os tipos de programa aqui na Convert. E você pode estar por dentro de todo o noticiário, de todas as nossas programações. Quero, no demais, agradecer ao Todo-Poderoso por mais um dia. Fica com Deus, muita graça, paz e luz para a sua vida, em nome de Jesus.